Olá, eu me chamo Roberta Nasa, eu faço vídeo sobre restauração pessoal. Teve um dia, eu me esqueci qual foi esse dia, eu estava tomando um remédio, só que nesse lugar que eu estava, eu não me recordo onde, não tinha água. E eu precisava tomar esse remédio era aqueles remédios grandes, terríveis. Eu nem sei qual a dor que eu tinha naquele dia. E eu precisava tomar esse remédio, não tinha água e a única opção era tomar esse remédio sem água mesmo, e eu fiz. Assim eu fiz, tomei esse remédio e o remédio não descia de jeito nenhum. O remédio ficava agarrado na garganta e eu engolia, salivava e o remédio demorava e eu sentia o remédio na garganta e aquele gosto amargo, porque o remédio ele dissolve no nosso estômago e já estava dissolvendo na minha garganta. Mas enfim, com muito custo eu consegui engolir esse remédio. E esses dias eu estava lembrando da expressão, né, que é aquela expressão que fala que a gente engole sapos, né? E eu me lembrei que muitas vezes na nossa vida, como o remédio que eu engoli, que foi horrível, terrível, sem água, às vezes a gente precisa engolir alguns sapos, né? Às vezes a gente precisa fingir que não viu, às vezes a gente precisa fingir que não ouviu e até mesmo fingir que não sentiu, né? Por que eu tô falando isso pra você? Porque diariamente, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo, diariamente às vezes eu vejo coisas que eu finjo que eu não vejo, eu ouço coisas que eu finjo que eu não ouço, não que eu seja uma pessoa que estou sendo totalmente atacada, totalmente apedrejada, não, não é isso não. Eu tô falando o seguinte, que nós convivemos com pessoas que às vezes elas estão tão amarguradas, elas estão tão feridas, que às vezes elas falam coisas pra gente que elas nem percebem que elas estão nos machucando, que elas estão nos ofendendo. Às vezes essas pessoas elas estão tão doentes por dentro, tão tristes por dentro, tão cheias de dores, que elas não percebem que elas estão adoecendo ou tentando adoecer quem estão perto delas, ao lado delas, né? E quando eu estava lendo alguma coisa referente a saber aonde surgiu essa expressão, né, de engolir sapos, eu me lembrei desse remédio que eu tive que engolir, que era totalmente amargo. E claro que eu não sei se existe alguém que engoliu o sapo, né? Isso realmente é uma força de expressão, né? Isso é um ditado popular, né? Um dito popular. Mas deve ser horrível, né? Você engolir sapo, né? Mas a gente está falando metaforicamente. Então, às vezes é necessário a gente engolir certos sapos. Às vezes é necessário a gente ser sutil com a grosseria das pessoas. É claro que às vezes nem sempre é possível. Inclusive agora eu estou falando para vocês, eu me lembrei de provérbios que fala justamente na mesma, um atrás do outro, parece até que eles se contradizem, né? Que fala que às vezes nós temos que responder o tolo, aquilo que ele fala, para ele não achar que ele é tão sábio. E às vezes também no mesmo contexto do Provérbios fala que nós não temos que responder o tolo. E eu fiquei um pouco confusa, fui buscar atrás dessa resposta para saber o que estava falando o Provérbios, né? Então o rodapé da minha Bíblia estava explicando direitinho, falando sobre, dependendo da situação, dependendo do que você estiver vivendo naquele momento, é necessário você responder uma pessoa tola, uma pessoa que faz uma grosseria com você, mas a maioria das vezes não é bom, não é saudável nem para você, nem para a pessoa. Então é realmente importante que você use o silêncio, é importante que vai ser necessário muitas vezes você fazer uso do silêncio para você não entrar na provocação das pessoas. Fingir que não ouviu, não vai doer nada, você vai ter a sensação de engolir sapos, porque não sei você, mas muitas vezes quando eu era pequena minha mãe falava para mim, não leva desaforo para casa. Hoje, pelo contrário, eu levo desaforo para casa, porque quando eu chego em casa, eu coloco o meu joelho no chão e eu entrego tudo no altar do Senhor. Eu falo para o Senhor tudo aquilo que me aconteceu durante o dia, entrego as pessoas que me chatearam, entrego as pessoas que foram grosseiras comigo, oro pela vida delas, porque eu sei que pessoas curadas curam pessoas, assim como pessoas feridas ferem pessoas também. Então, se de repente, olha o barulhinho da moto aí, ó.
De repente você pode estar aí na sua casa chateada, porque de repente alguém falou alguma coisa para você que te ofendeu, alguma coisa que realmente tirou você do sério, alguma coisa que mexeu com as suas emoções. E eu tô aqui para falar para você, engole um pouquinho de sapo. Assim como eu engoli aquele remédio amargo, aquele remédio que eu tive que beber, engolir ele sem água, é, engole o sapo de vez em quando, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha paz no seu coração. O importante é que você saiba que é, não é sobre você, não é nada pessoal. São pessoas que são feridas, pessoas que são magoadas, revoltadas com a vida, e às vezes elas precisam de uma válvula de escape que infelizmente às vezes é você. Você não precisa ser escudo de ninguém, você não precisa ser válvula de escape de ninguém, mas ore por essas pessoas e procure se afastar sutilmente delas, porque enquanto elas não forem curadas, elas não vão só ofender e nem ferir você, mas elas vão fazer isso com todo mundo. E enquanto elas não perceberem que elas estão ferindo as pessoas, elas vão continuar fazendo. E não vale a pena você ficar retrucando, não vale a pena você ficar debatendo, não vale a pena você ficar brigando. O que vale a pena é você entender que não é sobre você, é sobre Deus, e você, como testemunho de Cristo, você sabe que você tem que dar um bom testemunho, você sabe que você tem que exercitar os frutos do Espírito, a temperança, o autocontrole, né, que é o domínio próprio, e é a melhor coisa que você faz, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, e Deus ele não vai permitir que as pessoas te ofendam e fique por isso mesmo. Deus vai recompensar cada um conforme as ações delas, né? E esse é o meu recado de hoje. Eu espero que você acolha essa mensagem no fundo do seu coração. Não se chateie, não fique, como eu vou dizer, preocupada com aquilo que fizeram com você, porque assim como o Senhor acalmou o seu coração, em algum momento vai acalmar o coração dessa pessoa também. Eu tenho certeza que a partir da sua oração, a partir da sua entrega, Deus ele vai ouvir a sua oração se você orar por essa pessoa também e entregar a vida dela no altar do Senhor, porque com certeza se ela estivesse bem, ela não faria isso com você. Amém? Fique na paz do Senhor, eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.